Olá pessoal, tudo bem? Comigo tudo bem? Eu espero que com vocês esteja tudo bem também, de verdade. A gente tem que estar bem para poder fazer as coisas que a gente gosta, né? Bom, conforme vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho um gorro infantil. E esse gorro é para a circunferência da cabeça entre 49 centímetros e para a cabeça infantil de 3 a 4 anos. Então, nós vamos fazer um gorrinho desse aqui hoje, muito fácil de ser feito. O cálculo para achar a circunferência é o mesmo que eu fiz no gorro básico, só que as voltas que a gente vai fazer com aumento serão diferentes da do gorro básico. Por quê? Porque eu quero um desenho de gorro dessa forma aqui, ó. Ele vai abrindo e vai dando mais formato para a cabeça. Então, para isso, a gente tem que trabalhar diferentemente do gorro básico, com as voltas. Isso vale para qualquer circunferência da cabeça. Conforme eu vou comentando, conforme a gente vai trabalhando o nosso gorro infantil, para a menina, no caso aqui eu tenho... as cores que eu tenho é mais para a menina. Então, conforme a gente vai trabalhando, eu vou comentando com vocês algumas coisas, se vocês vão anotando. Se quiser fazer mais de um, já sabe que tem as anotações aí. Então, o modelinho mais ou menos que nós vamos fazer é esse aqui, hoje. Então, eu tenho esse modelo com esse acabamento aqui. E esse gorro aqui, ele tem 18 centímetros a altura total dele, tá? Vou pegar aqui para vocês verem. Vou pegar desse aqui. Muito fácil de ser feito, fácil e rápido. Ó, 18 centímetros para a idade de 3 a 4 anos. Eu tô usando a tabela porque a touquinha que eu vou fazer me deram só a referência do valor da circunferência da cabeça, né? E então, como eu não tenho a pessoinha in situ, a gente faz pela tabela e vai adaptando de acordo com o que a gente acha na tabela aqui. Essa flor eu vou mostrar para vocês que é fácil de ser feita, muito, muito fácil de ser feita. E eu coloquei um botãozinho aqui com desenho de um passarinho. Então, eu acho que ficou bastante delicado e bonito para uma menina. Então, as instruções que eu vou passar para vocês é para todas as circunferências de cabeça, tá? Então, vamos lá. A tabela que eu peguei aqui, ela tá bastante bem. Depois eu vou deixar lá no meu Facebook para vocês, se quiserem chegar até lá e pegar a tabela, tá? Vocês têm essa tabelinha. Então, vamos lá. Ó, essa tabela, ela passa os valores em centímetros de acordo com a idade e a circunferência da cabeça de cada idade. Então, aqui eu tenho as idades e os valores em centímetros correspondente às idades. Por que eu falo as idades? Porque é de tanto a tanta idade, tá? E depois aqui eu tenho a altura total, depois que a gente desenvolver o diâmetro, eu tenho a altura total. Para facilitar a minha vida e para mostrar para vocês também, eu tenho aqui, ó, já o cálculo feito da circunferência. Então, a divisão é por 3,14. 3,14 é um valor que a gente encontra para fazer a divisão, para encontrar o diâmetro. Eu tenho tudo isso explicado no gorro básico. Vocês clicam aqui em cima, onde tem a letrinha aí, aqui na tela, que vai te remeter para o gorro básico que eu fiz. Então, vocês aqui já tem os valores que eu fiz. Então, esse valor em centímetros dividido por 3,14. Os valores aqui saindo por 3,14, alguns têm, todos têm aqui os decimais. No nosso caso, nós vamos trabalhar com essa referência aqui. Idade de 3 a 4 anos e a circunferência, ou seja, o diâmetro, na verdade seria o diâmetro, né? Bom, a circunferência, porque o diâmetro tá aqui. Com uma circunferência de cabeça de 49 centímetros, tudo isso eu explico como tirar essa medida.
Aí a gente divide por 3,14, aí a gente tem esse valor de 15,60, que é o diâmetro que nós temos que trabalhar. Tá vendo, ó? 15,60. Passou de 50, a gente já arredonda para 16. Mas a gente não pode sair arredondando assim. Por quê? Porque vai depender do fio que a gente está trabalhando, do número de agulhas. Se você estiver trabalhando um fio muito grosso, é mais fácil que você, mesmo que passe que aqui o decimal esteja 60, é bem melhor você trabalhar com 15 centímetros. Porque com o fio grosso que você está trabalhando, com agulha, então vai atingir a altura normal se você fizer com 15. E de repente pode passar um pouquinho se você jogar para 16. Então é muito relativo esse valor aqui, para a gente arredondar, vai depender muito do fio que a gente está trabalhando, tá? Então é isso, essa divisão aqui, se você quiser saber tudo sobre essa divisão, vai lá no gorro básico que eu explico tintim por tintim, bem detalhado. Mas agora pra gente fazer esse gorro infantil e qualquer outro tipo de gorro, tá vendo? Até adulto tem aqui. Nós vamos trabalhar da mesma maneira, como se fosse para um recém-nascido, como se fosse para um adulto, com 59 centímetros de circunferência de cabeça, é a mesma coisa. A única coisa que vai mudar, que você tem que prestar atenção, é que se você, conforme você vai aumentando as voltas, que vocês vão ver comigo agora, tem que aumentar também uma volta embaixo, para que esse gorro ele fique com aquele desenho aberto da circunferência da cabeça, tá bom? E quanto ao fio, para essa, se você for fazer para adulto, você comprando 2 novelos de 100 gramas, daí sobra. Para criança, com 100 gramas você consegue fazer e menos, tá? Você consegue fazer uma touca como essa, com agulha número 5, que eu usei aqui o número 5, e um fio de médio a grosso. Eu vou trabalhar com esse fio agora, aqui, continuo trabalhando com a agulha número 5, vai ficar bem suave o nosso trabalho. E esse novelo aqui tem 80 gramas, eu já usei um pouco dele, mas 80 gramas desse daqui, você consegue fazer uma touca infantil com essas referências de medida. Eu vou usar 2 cores, vou usar branca e vou usar essa daqui. E nada mais do que isso, você vai comprar o seu fio, a sua agulha e vamos pro nosso passo a passo, tá bom? É muito fácil ser feita e eu espero que vocês cheguem até o final. Então, é isso, preparem a agulha e a linha e vamos ao gorro infantil com as instruções para qualquer tamanho de circunferência de cabeça. Então, vamos fazer um anel mágico e dentro dele vamos trabalhar. Vamos começar, se eu começo com 14 pontos, a gente chega mais rápido na circunferência que a gente quer, tá? Então, vamos fazer 14 pontos. 2 pontos para subir o ponto alto e faremos 14 pontos altos. Eu vou trabalhar com pontos altos alongados, tá? Então, aqui, 14 pontos altos no anel mágico. Já volto. Feitos os 14 pontos, o que a gente vai fazer agora é fechar o anel. Fechamos o anel e com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Esse fio aqui, ele é praticamente solto, se a gente não tomar cuidado, ele desfia tudo. Então, ó, fizemos aqui, ó, o fechamento com ponto baixíssimo e no mesmo lugar nós vamos fazer 2 correntes e dentro desse mesmo espaço vamos fazer 2 pontos altos. Feitos os 2 pontos altos, nós vamos repetir agora 2 pontos altos em todas as bases desses pontos altos. Num total
Nós vamos dobrar o número de pontos. Começamos com 14 e agora, na segunda volta, nós vamos terminar com 28 pontos, sendo que faremos 2 pontos altos completos na mesma base. Não é 2 pontos altos juntos, que é diferente. Eu já falei isso em outros trabalhos meus. 2 pontos altos juntos é quando a gente fecha ambos juntos. Nesse caso aqui, nós faremos 2 pontos altos, os dois na mesma base, fechados completamente, como eu tô acabando de fazer. Já voltamos, então. Bom, para essa volta, já fiz o fechamento da volta, tenho 28 pontos. Então, nós estamos trabalhando com o diâmetro da cabeça. Então, agora nós vamos fazer, sempre vai ser assim, nós vamos fazer 2 correntes. Vamos apertar primeiro aqui um pouquinho, ajustar um pouquinho. 2 correntes e dentro desse mesmo espaço, nós vamos trabalhar aqui, ó, um ponto. Sempre no nosso início vai ser assim, tá? Então, agora nós vamos fazer um ponto e um aumento. Um ponto alto sozinho e no próximo um aumento. Deixa eu refazer aqui, porque peguei o fio aqui. Deixa eu refazer porque eu tô fazendo ponto alto. Eu tô trabalhando com ponto alto alongado. Então, vamos lá. Refazendo. Trabalhamos aqui com um ponto, no mesmo lugar que nós fechamos. E no próximo, 2 pontos altos. Que é o nosso aumento. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. E no próximo, o nosso aumento. 2 pontos altos na mesma base. Novamente, um ponto alto sozinho. No próximo, 2 pontos altos. Faremos essa sequência de pontos até chegar aqui no final da volta. Nós estamos fazendo aumento para que o nosso diâmetro permaneça aberto, tá bom? Então, até daqui um pouco. Bom, cheguei aqui na terceira volta com 42 pontos. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou repetir essa volta. Eu vou repetir os mesmos 42 pontos nessa quarta volta. Um ponto alto em cada ponto feito da volta anterior, dessa volta anterior, né? Então, ó, um pontinho em cada ponto. Já voltamos. Muito bem. Uma volta, o anel mágico eu já conto como volta também, tá? 1, 2, 3, 4. Nós chegamos na quarta volta aqui. Vamos fazer um fechamento normal. E nós chegamos com os mesmos pontos da volta anterior. Agora, vocês estão vendo que tá quase fechando, mas não é para fechar. Nós temos que manter o diâmetro aberto. Então, vamos fazer um aumento aqui nessa próxima volta nova, com 3 pontos altos, cada um em uma base, 3 pontos altos sozinhos, e no próximo eu faço o meu aumento. Isso vai fazer com que a base abra novamente. 3 pontos altos sozinhos. Ao invés de trabalharmos com 2 sozinhos, e no próximo, o aumento, nós faremos diferente, ó. Nós faremos 3 pontos altos sozinhos e um aumento. Essa será a sequência
essa volta sem nenhum problema, né? Ó, 3 pontos altos sozinhos. E o aumento. É isso, já voltamos então. Muito bem, cheguei nessa volta com 52 pontos e já abriu o meu diâmetro. Vamos agora fazer mais um aumento nessa volta. Então, aqui eu trabalhei com 3 pontos sozinhos e um aumento. Vamos fazer aqui o nosso ponto número 1. Agora eu vou trabalhar com 5 pontos sozinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento. Por que não 4? Sozinhos em um aumento? Porque nós temos que trabalhar com a circunferência. E quando a gente descer a parte do gorro, nós temos que ter ele com aquele desenho um pouco mais aberto, não tão fechado. Então, por isso que a gente está mudando as formas de aumentar nas voltas. Então, tem um ponto sozinho, 2, 3, 4, 5 e aumento. 1, 2, 3, 4, 5... e um aumento. O aumento vai ser no 6º ponto. Dessa forma, tá? Então, essa é a sequência que nós faremos até chegar aqui. Aqui não importa que não termine com 5 pontos ou 6. Vocês vão fazendo desta maneira, não importa como vamos terminar aqui. Tá? No final. Pronto, cheguei nessa volta aqui com 60 pontos. E agora a gente vai medir o diâmetro do nosso gorro. Não faz mal que ele esteja ficando assim. O que não pode é fechar mais do que isso. Tem que ir fechando suavemente, tá? Então, nós estamos aqui com 17 centímetros de circunferência. Não faz mal que passou um pouquinho do tamanho que eu mostrei para vocês na tabela, não tem problema nenhum. O que não pode é passar mais do que isso. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer 6 voltas sem aumentos. A partir do momento que atingimos o valor em centímetro do diâmetro, nós agora vamos começar a descer o nosso gorro. 6 voltas sem aumentos, tá? Então, 2 pontos de corrente no mesmo lugar de fechamento, um ponto alto e um ponto alto em cada base, contando a partir daqui, contando a partir dessa volta. Essa aqui é a volta número 1 das 6 voltas que nós temos que fazer. Digo nós, porque se você estiver acompanhando o passo a passo com essas medidas, então é nós. Muito bem. Volto lá na 6ª volta. Bom, cheguei aqui na volta número 6, o meu fio chegou até aqui e agora eu comecei com o fio branco. De todas as formas, eu ia trabalhar com o fio branco o restante das voltas desse gorro. Então, conforme vocês estão vendo aí, olha, tem aqui uma descida, né? Ele não tá assim reto, tem uma descida. E eu vou comentar agora com vocês o que eu vou fazer no restante das voltas. Então, olha, eu tenho aqui 15 centímetros de altura até o momento, e eu tenho que fazer 18.
E lembrando novamente que não tem necessidade de seguir os valores em centímetros da tabela. Tem que estar com a pessoa, se tiver com a pessoa perto, ou você mesmo que estiver fazendo para você com um tamanho maior, prove para ver se os 18 centímetros vai cobrir a tua orelha, vai passar um pouquinho. Então, eu tô fazendo de acordo com a tabela, porque o primeiro que eu fiz para minha sobrinha é o gorro, é a touca, o gorro, né? Que serviu para ela. Então, o restante dessas voltas aqui eu farei em meios pontos altos. Então, terminando as 6 voltas, nós vamos fazer assim agora. Nessa volta aqui, nós vamos fazer 2 aumentos só. Vamos fazer agora aqui um no início, em qualquer parte, tá? Em qualquer ponto, não precisa ser bem aqui no início. Então, vamos fechar com ponto baixíssimo, subimos as 2 correntes. Aqui faremos um ponto alto. E eu vou trabalhando aqui meus pontos altos. E eu vou fazer um aumento. E depois, antes de terminar essa volta, mais ou menos aqui, eu faço um outro aumento, que eu quero uma abertura um pouquinho maior do que eu tenho, tá? Então, eu já vou fazer um aumento aqui. Pronto. Vamos refazer esse pontinho que pegou nos outros fios do que nós estamos trabalhando. Então, eu tenho aqui, ó, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, e no 6º ponto eu fiz um aumento. Pronto, não vou fazer mais. Só quando chegar aqui eu conto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou no ponto 7, então não tem um ponto determinado. Então, é dessa forma que você vai fazer um outro aumento antes de chegar aqui. E agora eu vou trabalhar depois dessa volta em pontos altos, eu vou trabalhar somente o restante das voltas, só em pontos meios altos, tá bom? Já voltamos. Muito bem, cheguei aqui, cheguei aqui no final, fiz aqui o meu aumento, e agora eu vou fazer o fechamento da minha volta. Com ponto baixíssimo, só que eu vou deixar ele frouxo, venho no próximo ponto e faço outro ponto baixíssimo. E aqui eu começo o meu ponto alto, o meu meio ponto alto, só que eu só vou fazer uma corrente, não vou fazer 2 não. Por que que eu fiz isso? Para que a linha de fechamento, ela não fique tão pronunciada nessa última volta aqui, porque agora eu vou fazer 2 voltas em pontos meios altos para finalizar o nosso gorro. Então, quando eu terminar, eu não posso esquecer que eu tenho que fazer um ponto aqui onde eu fiz o ponto baixíssimo, porque eu andei com outro ponto baixíssimo, então aqui é o lugar onde eu tenho que fazer o meu ponto e fazer o fechamento normalmente. Pois eu sigo aqui fazendo os meios pontos altos, 2 voltas, finalizando o meu gorro, e a gente volta já. Muito bem, já terminei então as minhas voltas, eu vou fechar com vocês agora. Vamos colocar agora a touquinha ou o gorro nessa posição e vamos tirar a medida. Tenho 18 centímetros no total. E antes nós vamos... Bom, depois eu fecho isso daqui. Então, nós temos esse desenho aqui da nossa touquinha, tá vendo, ó? Tá? Se você quer ela um pouquinho mais aberta, então você vai fazendo os aumentos. Você vai controlando os aumentos, né?
Então, por exemplo, se você fez o aumento no quarto ponto, faz o próximo aumento no sexto ponto. E se quer maior ainda, né? O aumento no oitavo ponto, tá? Então, essa aqui é a forma que nós temos. Se nós tivéssemos que trabalhar um pouquinho menor, com uma cabeça menor, vocês estão vendo que acompanha aquele desenho que nós fizemos. Então, vai depender muito, ó, tá vendo? Ó, aqui já fica mais aberto. Então, vai depender muito do tamanho. Feito isso, agora nós vamos fazer essa flor aqui, ó. Muito fácil de ser feito, tá? Então, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu acho, eu tenho aqui um botãozinho, olha, de uma borboleta, que eu vou colocar no meio aqui da flor. Então, a flor é super simples de ser feita, as pétalas também, então vamos iniciar. Depois, quando a gente fechar, já faz tudo, os arremates, coloca a flor e tudo. Então, nós vamos iniciar a flor dessa forma, ó. Vamos fazer um anel mágico. Com o mesmo número de agulha, nós vamos trabalhar essa flor. Aqui, eu vou até deixar um anel mágico na largura de 3 dedos e eu vou fechando depois, conforme eu vou fazendo as pétalas. Então, aqui, ó, a gente já inicia a primeira pétala. Eu faço uma corrente, 2, 3 e 4, que eu vou fazer com pontos altos também alongados. Laçada, e vou fazer aqui, ó, 3 pontos altos. Já vi essa flor com 4 pontos altos, essa pétala, mas eu vou fazer com 3, para não ficar tão volumosa na cabeça de uma criança, tá? Então, 3 pontos altos alongados. Deixa eu ajeitar esse ponto aqui que não saiu legal. Aqui a gente tem que fazer devagar para sair bem feitinho, muito bem. Tá vendo essa ponta aqui? Essa ponta tá saindo com a minha mão do lado direito, ó. Essa ponta aqui, ó, tá batendo no meu dedo aqui, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntes. E olha a ponta, tá saindo aqui no meu dedo. Eu vou virar para que ela fique na minha mão esquerda. Laçada, entro no segundo ponto alto. Não vou fazer o fechamento da última laçada. E venho aqui na correntinha que eu fiz de início. Tentar pegar aqui as duas. Vamos lá, se não tiver condições, fica muito difícil, eu pego só uma perninha, não faz mal. E faço aqui o meu ponto alto e com a laçada dele eu fecho todos os demais, certo? Agora eu faço 1, 2, 3 e 4 correntes e viro o meu trabalho para dentro do anel. Só que eu já vou fazendo pontos altos. Faço um ponto alto, 2, 3, então o que tá aqui, ó, essa correntinha, agora a gente conta pela correntinha, né? Tudo que tá aqui no meu dedo polegar eu viro, só que antes eu faço as 4 correntes, eu viro e passo pro outro lado. E novamente eu faço um ponto alto sem completar e vou completar pelo último. Feito isso, eu faço 1, 2, 3, 4 correntes
e volto, ó, e volto daqui, ó, e volto para o meu anel mágico. E eu vou trabalhando assim, eu vou fazer aqui entre 8 e 9 pétalas, tá? Então, vocês continuem fazendo essas pétalas, vão fechando com suavidade o anel, se for preciso, tá? Vai puxando assim, para que todas as pétalas caibam dentro do anel, e a gente já volta. Entre 8 e 9 pétalas, vai depender da grossura do seu fio. Se você estiver trabalhando com fio grosso, você vai controlar aí se você vai colocar no anel 5 ou 6 pétalas, tá bom? Pronto, feito. Fiz uma pétala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz as 4 correntes e vou fechar aqui, ó, embaixo. Eu prefiro deixá-la aqui embaixo, e já deixei o fio para costurar. E agora eu fecho o meu anel mágico com as pétalas. Aqui, ó. Tá fechado, ajeito as pétalas. O que eu vou fazer agora é passar esse fio do anel. Vou dar um nozinho, vou fazer isso agora com vocês. E o fio que eu tô usando aqui, grande, o que eu cortei grande, é para costurar. Olha, quem me ensinou a fazer isso foi uma artesã japonesa, e eu passo para vocês essa técnica, que ela ensinou de dar um nozinho, muitas vezes em determinados trabalhos, para não desmanchar. Então, deixa eu passar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais nessa aqui, e aí ela faz isso, ó. Faz um nozinho, tira. Deixa eu pôr uma cor escura aqui para vocês terem, visualizar melhor, ó. Aí ela pega aqui no meio do nozinho, ó, e aperta o nozinho. Pronto, nós já temos aqui seguro, nesse caso, o anel mágico. E às vezes precisa ser feito isso também em alguns outros trabalhos que nós realizamos. Pronto, isso aqui não vai soltar. Cortamos o fio. E nós temos aí a nossa pétala. Aqui eu vou colocar a borboletinha e vou costurar entre os, buscando pontos altos, tá? Então, eu tenho uma pronta já, onde a parte é branca e aqui tá de outra cor. Então, o que eu vou usar, eu posso usar essa aqui e a outra na outra touca. Como eu já tenho essas cores na outra touca, então eu vou usar na parte onde eu tenho aqui o fechamento, essa, com outro botãozinho que eu vou colocar. E eu tenho a minha touquinha pronta, assim, tá? E nessa que eu acabo de fazer, eu uso a branca aqui em um dos lados. Aqui a gente tem que fechar com a borboletinha da cor, de uma das cores do fio matizado. E eu terei isso aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Então, você vai controlar, você vai colocar um pouco mais acima, um pouco mais abaixo. Aqui. Deixa eu ver se eu tiro tudo isso daqui, pra visualizar melhor a coisa. Então, eu tenho isso, ó. Tá bom? Então, eu tenho essas duas touquinhas, ou 2 gorros. E aí, você, depois, só que você vai costurar a borboletinha, costura primeiro na flor.
entre um ponto alto não. De um lado você pega ponto alto, do outro lado você pega ponto alto. Quando você já tiver com a flor costurada, você calcula na cabeça da pessoa que você tá fazendo, se vai ficar do jeito que você pretende, tá? Assim, ó, desse jeito. E aqui eu vou colocar um botão com uma das cores que a gente vê aí, esse azul clarinho, não sei qual botão eu vou colocar ainda, tá? Eu vou fazer agora os arremates. Essa aqui já tá pronta. Eu vou fazer agora o fechamento. Não tenho quase arremates, porque o fio não apresentou nenhum nozinho, nenhum problema. Essa aqui é a parte do avesso. Aqui agora eu vou fazer o fechamento. Vou esconder o fio. E vou fazer esse nozinho que eu acabei de mostrar pra vocês agora. Quando eu colocar parte do fio embaixo dos pontos, venho costurando a flor e o botão na flor, e depois cada mãe vai decidir, né? Cada pessoa vai decidir aonde vai colocar a flor. Se essa parte aqui de fechamento fica atrás ou fica do lado, tá? Ficando do lado, a gente vai colocar a florzinha aqui pra dissimular um pouquinho, ou mais abaixo ou mais em cima, pra dissimular um pouquinho esse fechamento mais em cima. Vocês viram que a gente trabalhando com duas correntes dentro do mesmo fechamento e fazendo o primeiro ponto alto, fica um fechamento um pouco assim na transversal, mas não fica tão aberto, tá bom? Eu vou fazer isso tudo. E se você quiser colocar pompom também, eu disse que eu faria o pompom, mas eu não vou fazer porque eu já tenho o pompom feito em um dos gorros das toucas, né? O gorro que eu fiz e tá no canal. Então, você clica aqui em cima, onde tem a letrinha aí, que te remete diretamente pra touca que eu fiz, tá? É isso, e eu venho terminando, a gente já coloca aqui exposto o nosso trabalho feito. Até já.